Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto da nossa videoaula de hoje, pessoal, é sobre áreas, né? Ainda continuamos falando sobre área, especificamente hoje tratando então de área de losango e de trapézio, tá ok? Então, área do losango, né? Aqui em cima aparece o conceito. O losango é um quadrilátero equilátero, né? Ou seja, é um polígono formado por 4 lados de igual comprimento. Então, os 4 lados aqui, ó, do losango eles são iguais, tá? E a área a gente calcula através dessa fórmula, que é o semiproduto das suas diagonais, né? Ou seja, a multiplicação da diagonal maior pela menor dividido por 2, certo? Então, assim, ó, nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, eu peço para calcular a área do losango e sendo as medidas em centímetros. Então, observem que, para mim utilizar a fórmula, né, que é a diagonal maior vezes a menor dividido por 2, vejam que eu tenho aqui, ó, a diagonal menor, porque esse pedacinho aqui é 10, então esse aqui também. Então, a diagonal menor ela é 20, ó. Então, isso é nítido para a gente saber, né? Agora, eu não tenho a diagonal maior. Mas observem que esse losango, né, ou melhor, os losangos, eles são formados por 4 triângulos retângulos, né? Então, eu posso utilizar esse triângulo retângulo aqui, ó, que tem essas medidas, né? O 10 aqui, esse pedacinho, e o 26, para estar calculando esse pedaço aqui, ó, que vai me dar a origem depois, né? A base maior a diagonal maior, desculpa aí, desse losango, né? Então, gente, observem como a gente tem o triângulo retângulo, a gente tem 2 medidas e quer encontrar uma terceira medida, a gente pode estar utilizando o teorema de Pitágoras, tá? E é o que eu vou fazer aqui, ó, certo? Então, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vejam que aqui se encontra o ângulo reto, ó, né? Então, a hipotenusa é o 26, fica 26 ao quadrado, igual, um dos catetos é o 10, fica 10 ao quadrado, mais o outro que eu chamei aqui de x, que fica x ao quadrado, certo? Isso aqui fica 676, igual a 10 ao quadrado é 100, mais x ao quadrado. Vejam que para mim resolver, ó, eu vou passar esse 100 para o outro lado, vai ficar menos 100, né? 676 menos 100, igual a x ao quadrado. Isso dá 576 igual a x ao quadrado. Para eliminar o quadrado de x, eu transformo esse número em raiz. Então, em raiz quadrada, vai ficar x igual a raiz quadrada de 576, que é x igual a 24 centímetros. Ou seja, se esse pedacinho aqui, ó, que eu chamei de x, é 24 centímetros, né? Então, esse aqui também é 24 centímetros, totalizando aí a diagonal maior, equivalente a 48 centímetros, certo? Então, a diagonal menor é 20, ok? E a diagonal maior é 48 centímetros. Agora, então, eu posso vir calcular a área, ó. A diagonal maior, né, que é 48, vezes a diagonal menor, que é 20, tudo isso dividido por 2, né? Aqui a gente, para facilitar um pouquinho o cálculo, para fazer mentalmente, a gente pode fazer 20 dividido por 2, que dá 10, e aí depois é só fazer 48 vezes 10, ó, certo? Que dá então aí uma área de 480 centímetros quadrados, tá ok, gente? Então, esse aí é um exemplo que trata aí sobre a área do losango. Então, agora a área de trapézio, tá, pessoal? O trapézio é um quadrilátero que possui exatamente um par de lados paralelos. Nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, eu coloquei aqui, podem ver que esse lado é paralelo a esse lado aqui embaixo, né? A sua área é calculada através da fórmula base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2, tá ok? Então, aqui nesse exemplo diz assim, pessoal, ó, o perímetro de um trapézio isósceles, então essa é uma informação importante, trapézio isósceles é quando os lados não paralelos são iguais. Então, esse lado aqui, ó, e esse são os lados não paralelos, né? Mas como a questão fala que eles são isósceles, é porque eles são iguais. Essa medida aqui é igual a essa, né?
Então, o perímetro desse trapézio isósceles é 70 centímetros. Então, a soma dos 4 lados, que é o perímetro, é 70 centímetros. Calcule a área desse trapézio, sabendo que suas bases medem, respectivamente, 26 centímetros e 10 centímetros. Então, isso é importante, ó. A base maior, ela vai medir os 26 centímetros e a base menor, os 10 centímetros, tá ok? Só que para a gente calcular a área, ó, percebam aqui através da fórmula, né, eu tenho a base maior nessa situação, eu tenho a base menor, mas me falta a altura, tá certo? O que seria a altura, gente? A altura seria esse pedacinho aqui, ó, né? Esse. Opa, tá torto aqui. Esse aqui, ok? Aí vai aparecer um mutlin aí, eu tô vendo que vai aparecer um mutlin. Esse e esse aqui, ó, tá ok? Meu Deus, que horrível. Deixa eu começar de novo. Aqui não melhorou muito, mas eu acho que dá para entender aqui. Então, gente, ficou assim. Essa é a altura, no caso, né, desse trapézio, certo? Essa altura aqui, já que o enunciado não me fornece, eu vou chamar ela de x, certo? Então, percebam que aqui se formou dois triângulos retângulos iguais. Então, aqui vocês vão ter que fingir que o desenho está bem perfeito, né, e que, de fato, eles são iguais, tá? Então, o que acontece, ó? A questão fala para mim que o perímetro desse trapézio é 70 centímetros. Observem que a base maior mais a base menor, que é o 26 mais o 10, ó, ele totaliza 36 centímetros. E o perímetro é 70 centímetros. O perímetro é a soma dos 4 lados. Então, se eu fazer esses 70 centímetros, que é o perímetro, menos a soma das duas bases, que é 36, vai ficar 34 centímetros. Né? Então, esses 34 centímetros eles vão ser divididos, ó, nesses dois lados aqui, porque eles são iguais, já que é um trapézio isósceles. Então, 34 dividido por esses dois lados não paralelos iguais, né, que eu já falei que caracteriza aí o trapézio isósceles, dá 17 centímetros. Né? Então, esse ladinho aqui, ó, tem 17 centímetros e esse aqui também tem 17 centímetros. Então, com isso, olha a conclusão que a gente pode chegar agora. A base menor é 10, certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, é 10 centímetros. Só que o total é 26. Então, 26 menos esse 10, sobra 16 centímetros para esse e esse pedaço juntos. Então, 16 dividido por 2, já que esses dois pedacinhos são iguais, fica 8 centímetros cada pedacinho desse, ó. Né? E aí, com isso, vocês podem observar que eu tenho aqui que se formou, de acordo com essa altura do trapézio, um triângulo retângulo, que eu posso novamente aqui utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar essa medida x, que vai ser a altura do trapézio. Né? Então, é o que eu vou fazer, olha só. Aqui é o ângulo reto, né? A hipotenusa é o 17, fica 17 ao quadrado, igual a um dos catetos aqui, que é o 8, ficou ruimzinho de ver, mas é o 8, fica 8 ao quadrado, mais a altura que eu chamei de x, que fica x ao quadrado. Ó. 17 ao quadrado fica 289, igual 8 ao quadrado, 64, mais x ao quadrado. Né? Então, resolvendo a equação, vai ficar 289 menos 64 igual a x ao quadrado. Isso fica 225 igual a x ao quadrado, que agora, para mim eliminar aqui o quadrado, eu transformo aquele número em raiz, então fica a raiz quadrada de 225, que totaliza aí x igual a 15, né? 15 centímetros, ou seja, a altura do trapézio é 15 centímetros. Então, a base maior eu já tenho que é 26 centímetros, a base menor é o 10 centímetros e a altura eu acabei de encontrar, que é 15 centímetros. Então, eu posso vir calcular a área agora através da fórmula, né? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 26, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é 15, dividido por 2, certo, pessoal? Então, área igual a 26 mais 10, 36, vezes 15, dividido por 2, né? Aqui, para facilitar um pouquinho, de repente, para não trabalhar com um número tão alto, 36 dividido por 2 dá 18, né? E aí eu vou ter que fazer, então, aqui, ó, o 18 multiplicado por 15, que dá 270 centímetros quadrados. Então, essa é a área
desse trapézio, certo, gente? Então vejam que aqui a gente teve que ter um pouquinho mais de raciocínio nessa parte inicial, né, que falava de trapézios isósceles, do perímetro, para poder chegar aqui no triângulo retângulo, para daí calcular esse lado do triângulo retângulo, que ao mesmo tempo é a altura do trapézio. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.